de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Rapaz, não sei nem se chegou ali no primeiro céu. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, que bom estar com você aqui. Feliz por tantas coisas que o Senhor tem feito em nosso favor, né? O Senhor tem sido bom o tempo inteiro. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus surpreendente. Às vezes eu estou aqui, começo a cantar alguns louvores, mesmo que antigos, eu começo a me emocionar. Essa canção que cantou, que a gente canta muitas vezes, né? Até parou de cantar nesses últimos dias, essa canção, Toda a Terra Será Cheia da sua glória. Essa canção me toca muito, porque é para isso que a igreja existe, né? E a palavra de Deus diz que esse dia vai chegar em que toda a terra será cheia da glória do Senhor, e nós somos responsáveis para que essa profecia, para que essa palavra se cumpra, né? A palavra de Deus diz que toda criatura, né, que os homens esperam com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. Não que eles não existam, eles existem, mas precisam se manifestar. Muitas vezes a igreja ela está numa posição apenas de defesa. A igreja ela está sempre usando armas de defesa, mas a palavra de Deus diz que nós precisaremos também partir para o ataque, né? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então quem vai invadir essa casa, né, quem vai invadir essa porta é a igreja do Senhor. Que Deus possa fortalecer cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, adolescente, para entender qual é a posição que nós precisamos tomar e quem de fato nós somos. Amém? Sem muita demora, eu queria que a gente começasse a ler o livro de Ruth, capítulo 2, a partir do 2. Ruth, capítulo 2, a partir do 2. Ruth, capítulo 2, a partir do 2. A palavra de Deus diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi disse: vá, minha filha. Então ela foi e começou a colher espiga atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte de plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor seja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada com o rosto em terra, clamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, que sou uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver no meio de um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou como uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molha-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita
e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu essas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha, e não impeçais. Assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado. E a sua sogra viu quanto ela havia recolhido. Quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou: onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja abençoado pelo Senhor, e não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Amém, queridos? Essa lição, esse texto é um texto muito tremendo. Eu aprendi a gostar muito desse texto, desse livro, quando algum tempo atrás teve um seminário, não sei, foi um congresso de mulheres, cujo tema era Noemi, né? Uma coisa assim. Para sempre Noemi. E naquele seminário foram ministradas muitas palavras nesse texto. E eu comecei a olhar esse texto de uma forma diferente, porque muitas vezes a gente olha um texto, é um texto histórico, claro, né? Porque a Bíblia tem livros históricos, livros poéticos, livros, cartas, livros doutrinários, e aqui é um livro histórico, mas tudo tem uma lição. E eu comecei a olhar para esse livro e comecei a perceber que ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né? E mais uma vez olhando para ele, eu comecei a ver algumas coisas que eu acredito que vocês também tenham visto. Todos nós conhecemos as mensagens, já ouvimos falar de Noemi, de Ruth, da importância dela, como sobretudo de Ruth, né, na linhagem de Jesus Cristo. Ruth é uma moabita, uma estrangeira, uma mulher que era viúva, desamparada, e vocês conhecem. Na realidade, Noemi, ela morava em Belém, e com seu marido Elimeleque, e um dia eles decidiram ir embora, procurar uma vida melhor. Eles queriam uma vida melhor, as coisas não estavam tão fáceis em Belém, e eles decidiram ir para Moabe. E saiu ela, o seu marido, ele, né, Elimeleque, sua esposa, e levou seus 2 filhos com eles. E eles estavam em Moabe, e parecia que tudo estava correndo muito bem, até que Elimeleque morreu. Ele morreu num lugar estranho. Noemi sofreu, mas Noemi ainda tinha seus filhos contraíram matrimônio naquele lugar. Um se casou com Ofra e outra com Ruth, e não se sabe o porquê, a Bíblia não diz. Aqueles 2 jovens morreram, e ficaram 3 viúvas numa casa. Enquanto somente Noemi era viúva, ela tinha segurança dos seus filhos, que trabalhavam e cuidavam dela, cuidavam das meninas. Mas o fato é que aqueles meninos também morreram. A Bíblia não fala porquê, nem como, em quais circunstâncias. Talvez não importa. O fato que é importante é que elas ficaram viúvas, e as coisas começaram a ficar muito difíceis em Moabe, muito, muito difíceis. E Noemi, na verdade, decidiu ir embora, disse: não dá mais para ficar aqui, eu vou para minha terra natal. Mas a vida de Noemi estava extremamente bagunçada. Ela estava desesperada, desorientada, a ponto de ela colocar as pessoas, que o nome Noemi significa alegria, né? Ela disse: não, mas eu não tenho mais motivo nenhum de carregar essa identidade de uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa amarga, sou uma pessoa amargurada, eu não tenho alegria, não tenho felicidade, não tenho mais nada. Eu sou velha, não tenho esperança de nada da vida. E ela decidiu voltar para casa.
E as meninas decidiram vir com ela. Eu imagino aquela trajetória, aquela senhora andando a pé no meio do deserto, e duas meninas jovens no caminho com ela. E ela olha para aquelas meninas e diz: não, não vai atrás de mim, eu não tenho nada a oferecer para vocês, eu não tenho nada para vocês. Porque realmente naquele ponto ela não tinha de fato nada, ela tinha perdido tudo. Nosso inimigo, ele é um ladrão, ele rouba a esperança, ele rouba, e ele é muito mentiroso. O diabo, ele é mentiroso, ele cria situações para a gente desacreditar que Deus de fato se importa com a gente, ou está de alguma maneira ao nosso favor. Esse é o nosso inimigo. E Noemi, ela saiu daquela situação amargurada, irmãos. Ela não tinha uma palavra de conforto, ela não tinha nada que pudesse oferecer. E aquelas meninas naquele caminho, ela olha para trás e vê aquelas meninas e diz: olha, volte, vocês são jovens, minha vida acabou, e eu não quero que vocês acabem a vida de vocês comigo. E Orfa disse: está certo, a senhora tem razão. Chorou muito, beijou, coração partido, voltou para casa. Mas Ruth disse: tão certo como vive o Senhor, que eu também não vou te abandonar, porque a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e eu vou com a senhora onde a senhora for. E aquela sogra, Ney, não entendeu, disse: minha filha, você vê quem eu sou? Ela falou: não, não importa. É interessante que, no meu entender, Ruth, ela não estava acompanhando Noemi porque ela queria algo de Noemi, muito pelo contrário, ela estava acompanhando Noemi porque ela sabia que Noemi precisava dela. Ela sabia que Noemi estava vulnerável, ela sabia que Noemi não tinha esperança, que Noemi não tinha absolutamente ninguém que se importasse com ela. Ela era uma mulher estrangeira, e ela começa a dizer: olha, onde você for, eu vou. Mas ela foi como uma pessoa que estava assistindo a Noemi, cuidando de Noemi. E elas voltam para aquele lugar, um lugar estranho, um lugar que Ruth não conhecia absolutamente ninguém. E quando chega as amigas de Noemi, aquelas senhoras, eu imagino aquelas irmãs: vamos tomar um chá, todo mundo alegre. E Noemi disse: não, 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 eu não quero amizade com vocês, porque aquela mulher que vocês conheceram morreu, já não existe mais. Hoje eu não me chamo mais Noemi, hoje eu me chamo amargura, tristeza. Queridos, olhando do ponto de vista da história, do fato em si, ela estava coberta de razão. Ela perdeu o seu esposo, ela perdeu os seus filhos, ela perdeu tudo. Que motivo ela tinha para sorrir? Que motivo ela tinha para ficar alegre? E aí vem uma pessoa estranha, do nada diz: eu vou ficar com você. E ela chega naquele lugar, talvez naquela casa velha onde eles haviam morado, coloca as coisas no lugar, fazem uma limpeza qualquer e sentam lá. Tinha tudo para ficar parada, sentada, chorando, porque de fato, irmãos, é uma história extremamente triste. Quem não se comoveria? Quem não ia se entristecer em saber que um amigo nosso, uma irmã nossa, uma pessoa querida saiu tão bem com os 2 filhos, com o esposo, bem, com esperança de uma vida melhor, e de repente voltar desesperado, com a mão na frente, outra atrás, sem os filhos, sem o esposo. Imagine, se coloque no lugar de Noemi. Mas Noemi não estava sozinha, ela estava trazendo uma menina, uma mulher estrangeira, que não conhecia ninguém, não conhecia nada ali. Mas a Bíblia diz que eles chegaram em um tempo de colheita, em um tempo em que Belém estava na colheita da cevada. Naquela época, tudo era regido por essas datas, né? Colheita, plantio, chuvas. Então sempre tinha alguma festa, né? Festa das colheitas, né? A festa das águas,
E elas chegaram justamente nesse ambiente de festa, porque era tempo de colheita, era uma festa de colheita, só que elas estavam arrebentadas. Noemi destruída, tanto fisicamente como emocionalmente, quebrada espiritualmente. E Ruth, coitada, no lugar estranho, no lugar hostil, no lugar em que as pessoas, via de regra, não gostavam muito de estrangeiros, sobretudo de moabitas, porque historicamente era um povo que sempre se levantava contra Israel. E chega aquela pessoa ali, e está as duas sentadas naquela casa, talvez todo mundo se alegrando com festas, mas elas entristecidas. Mas aí Ruth tem uma ideia, versículo 2, ela diz: vou colher espigas. Onde? Ela não sabia onde era. Ela disse: eu vou colher espiga no campo que quem me permitir eu colho, quem me der a permissão eu vou colher espigas. Não conheço ninguém aqui, mas tenho que me mover, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela pede a permissão à sua sogra, e a sua sogra diz: vá, minha filha, vá colher. E a Bíblia diz que ela vai. Ela é estrangeira, e é interessante que ela sabia, porque era uma regra do povo de Deus. Deus fala, olha, tanto em Levíticos quanto em Deuteronômio, ele fala assim: olha, quando você estiver colhendo e cair algumas espigas, não as recolha, porque é para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Olha só, eu queria que você abrisse, por favor, se você puder, Deuteronômio 24:19, olha o que Deus fala. Olha que tremendo isso. Tanto em Deuteronômio quanto em Levítico ele vai falar a mesma coisa. Deuteronômio: se um homem, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, deixe um feixe de trigo para trás, não voltem para buscá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Assim o Senhor seu Deus os abençoará em todos os trabalhos das suas mãos. Olha que tremendo. Deus disse: olha, existem órfãos, existem viúvas, existem estrangeiros. Por que Deus enfatiza isso? Porque eles eram desassistidos, eles não tinham ninguém que lutasse por eles. Não existia, queridos, orfanatos, não existia uma ajuda de governo para a viúva. Eles simplesmente eram esquecidos. Estrangeiro, coitado, era tratado como cachorro. Mas Deus não desampara ninguém, Deus não esquece de ninguém. Deus diz: deixe para trás, eles terão que comer. E se você fazer isso, eu vou abençoar vocês. Todo o trabalho da mão de vocês será abençoado quando você abençoar as pessoas desassistidas. E era uma lei. Mas mesmo assim, alguns judeus, eles driblavam essa lei. O homem é mau por natureza. Havia a lei do boi que malhava o trigo, né? Que Deus disse: olha, quando o boi estiver malhando o trigo, deixa ele comer as palhas. Sabe o que o pessoal fazia? Amarrava a boca do boi. E Deus condenou essa prática. Deus condenou essa prática. Tinha pessoas que eram recomendados a dizer: olha, recolham com o máximo de cuidado, não deixa cair nada, porque se cair eu não vou poder recolher. A maldade no coração do homem. Deus diz: não, deixe para trás. Existem órfãos, existem viúvas, existem estrangeiros. Deus ama órfãos, viúvas e estrangeiros, irmãos. E Deus ainda dá uma garantia: quando você faz isso, eu vou abençoar o trabalho das tuas mãos. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não é a quantidade que você consegue recolher que garante o teu sustento. Quem garante o teu sustento sou eu. Entenda uma coisa, meu querido: nunca deixe de abençoar, nunca deixe de ser generoso, porque Deus vê todas essas coisas. Isso é mandamento, isso é um axioma, isso é uma verdade. E ela, sabendo dessa verdade, que haveria pessoas que deixariam espigas caídas, e que ela teria o direito de colhê-las pela lei de Moisés, ela se dirige para os campos.
Qual campo? Ela disse: eu não sei, quem me permitir, porque havia pessoas que não permitiam que órfãos, viúvas, estrangeiros colhessem. Aquela menina, queridos, ela era viúva e estrangeira. Não sei se era órfã, a Bíblia não fala. Talvez ela ia gabaritar, né? Eu sou órfã, viúva e estrangeira. E a Bíblia diz que ela sai. Ela saiu num momento de crise, olhando para os lados, não tinha nada. As despensas vazias, uma mulher depressiva dentro de casa, uma sogra depressiva porque estava depressiva. E ela disse: eu vou precisar me mover, eu não posso ficar parada, eu vou colher. Olha o que é que ela diz: eu vou para os campos de colheita. E aqui vem a primeira lição. O que fazemos em nossos momentos difíceis? Sentamos nos nossos tronos, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, como dizia um profeta do diabo, Raul Seixas? Ou a gente vai se mover, mesmo em dias difíceis? Ela disse: eu vou para algum lugar, eu vou para algum campo, onde eu não sei, mas onde me permitirem colher, eu vou colher. E a Bíblia diz que ela sai. Olha só que tremendo, no verso 3, ela diz, verso 3 de Ruth, diz: então ela foi e começou a colher espiga atrás dos ceifeiros. Os ceifeiros iam, ela ia colhendo, e entrou casualmente, justo na parte de plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Veja só, queridos, a Bíblia diz que por casualidade ela entra em um lugar de um homem que era do clã, que era da família do seu esposo, do seu sogro. Ela não sabia de quem pertencia, a quem pertencia aquele campo. Ela simplesmente, ela foi, lá não existia, na época de Israel, não existia cercas, muros, eles eram, cada um conhecia a sua terra, e ela, por casualidade, ela entrou naquele lugar. Por acaso, ela entrou naquele lugar. Havia muitos campos ali, mas ela entrou justamente no campo que pertencia a Boaz. Sabe o que é que isso me aponta, queridos? Quando nós nos movemos, a gente não sabe o que Deus já preparou para nós. Agora, o fato não foi ela entrar por casualidade no campo de Boaz. O que é mais lindo é o verso 4, que diz, verso 4, veja só, ela entrou por casualidade no campo de Boaz, e naquele exato momento Boaz chegou de Belém. Quais as chances disso acontecer, irmãos? Quais as chances? Ele estava em Belém, na cidade, e ele diz: hoje eu vou na fazenda, ver como é que está lá. E por acaso a menina está colhendo em outro campo, e por acaso ela entra, e naquele exato momento que ela entrou, Boaz chegou. Muitas vezes, querido, a gente não sabe para onde a gente está indo, mas tenha certeza que Deus sabe para onde está levando você. Ele sabe exatamente o momento, Ele sabe o lugar, Ele já marcou aquele encontro. Agora, se ela não tivesse se movido, se ela não tivesse saído de casa, como isso iria acontecer? O problema é que muitas vezes a gente espera que Deus faça um milagre e a gente parado. Estava vendo uma coisa interessante. Um pastor americano, está com gelo, viu? Por isso que eu estou assim. Estou querendo beber, mas está com gelo. Eu quero mastigar o gelo. Sandra não gosta que eu mastigue gelo, mas enfim. Um pastor americano, ele falando: olha, Ney, muitas vezes a gente pede uma mesa ao Senhor, e a gente pede uma mesa, uma cadeira, a gente pede móveis ao Senhor. Ele disse: Deus não vai te dar mesa, Deus não vai te dar cadeira, Deus vai fazer uma árvore crescer no seu quintal. Sabe o que é que isso significa? Ele vai possibilitar você de conseguir as coisas que você quer, que você deseja. A gente muitas vezes quer as coisas prontas, meu amigo. A gente muitas vezes quer a coisa enlatado.
porque a gente é dessa geração do enlatado, do fast food, de vir e as coisas estão prontas para nós. Mas não, meu amigo, Deus, Ele possibilita que você se mova em direção do milagre. A Bíblia diz que havia uma mulher de 12 anos sofrendo. Eu ouvi essa música hoje, por isso que eu estou lembrando desse caso. 12 anos perdendo vida com fluxo de sangue, e ela ouviu dizer que passaria naquele lugar um homem chamado Jesus, que tinha um poder de cura em suas mãos. Sabe o que é que ela fez, irmãos? Como seria bom se ele entrasse na minha casa, passasse aqui. Não, meu amigo, a Bíblia diz que ela rompeu, ela passou por uma multidão, não foi fácil chegar a Jesus, mas ela chegou, ela tocou, ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada, se eu conseguir, eu vou ser curada. Às vezes a cura passa por nós, às vezes o milagre passa por nós, a gente não se move em direção a Ele. Queridos, entendam uma coisa: o milagre, a cura, a bênção, ela vem quando a gente se move nessa direção. Existe um menino que era paralítico há muito tempo, ele não andava, ele não podia se mover, mas ele tinha 4 amigos, e os amigos disseram: não, vou levar, Jesus vai curar ele. Só que quando eles chegaram na casa, irmãos, a casa estava lotada, eles não tinham como entrar, e eles desistiram porque estava difícil demais. Eles disseram: realmente a gente tentou, mas está difícil demais, pastor Ney. Como assim? Está difícil demais, a gente vai... Ninguém pode dizer que a gente não tentou, né? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que eles não desistiram. Eles disseram: cara, a gente precisa arrumar um jeito. E o jeito, queridos, foi uma coisa que talvez bizarra, não tinha acesso, não tinha porta nem janela que tivesse desocupada para eles acessarem a Jesus. Sabe o que eles fazem, irmãos? Eles sobem em cima da casa com um menino, com um jovem, irmãos, numa maca. Não me pergunte como foi uma luta, irmãos. Eu sei como é, porque na minha época a gente tinha que botar antena em cima da casa, às vezes, não era, Ney? Subir em cima de uma... Irmãos, não era fácil. E eles subiram com aquele jovem em cima da casa, e a Bíblia diz que eles tiraram o telhado e desceram aquele jovem, e aquele jovem foi curado, perdoado os seus pecados. Houve trabalho, sim ou não? Mas também houve resultado. Por que a gente está tão apático? Aquela menina disse: eu vou para o campo, eu vou para o campo, eu vou colher aonde não sei, quem me permitir, eu irei. E a Bíblia diz que ela ia, que ela foi, ela entrou por acaso no campo de Boaz, e por acaso Boaz chegou exatamente naquele momento. Que encontro! Ele olha aquela menina, e a Bíblia diz que ele pergunta ao capataz: quem é essa moça? O capataz diz para ele: é uma menina, ela veio de fora, ela é estrangeira, ela é nora de Noemi. Ah, de Noemi? Sim, ela está cuidando da velhinha ali, e ela me pediu permissão para poder colher. Pediu permissão, aí eu deixei. Agora eu quero que você preste atenção no verso 7, o que ele diz. Verso 7. O capataz respondendo a Boaz disse: ela me pediu que deixasse recolher, juntar espiga entre os feixes após o cefeiro. Ela chegou cedo, está de pé até agora. Ela só parou um pouco e descansou no abrigo um pouquinho, mas desde cedo ela está trabalhando. Até agora. Aquele homem estava observando que aquela menina não parava. Está desde cedo até agora. Não parou para descansar. Só parou um pouquinho, ficou ali debaixo daquele rancho ali, mas logo voltou. Queridos, eu não sei como estava o tempo. Talvez estivesse como hoje em Jaguaquara, um calor insuportável. Eu não sei, irmãos. Eu só sei que trabalho de roça não é um trabalho simples nem fácil. E aquela menina estava desde cedo. Ele disse: desde cedo ela está aí, não parou, está de pé até agora.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Ruth estava esperando alguma coisa, algum milagre? Ela simplesmente estava fazendo o que era possível de fazer. Quanto tempo a gente aguenta? Quanto tempo, pastor Daniel, a gente suporta? Quanto tempo eu sou capaz de lutar para abençoar alguém? Ela não estava pegando para ela apenas, ela estava pegando para sua sogra. E aquilo chama a atenção de Boaz. Foi um trabalho longo, irmãos. E Boaz viu aquilo. Foi um trabalho extremamente longo. Porque Boaz chegou, era quase meio-dia. Porque logo depois eles pararam para o almoço. Vocês viram na história. Mas depois do almoço, sabe o que ela fez, irmãos? Estava com a barriga cheia, estava bem, enchi minha barriga, vou voltar para casa. Não, a Bíblia diz que ela voltou para o trabalho. Verso 17, depois a gente volta, olha o que a Bíblia diz. Verso 17. Voltar aqui, toda vez que eu vou voltar, ele coloca. Veja só, ela chegou a Bíblia diz que ela chegou e a Bíblia diz, assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Sabe o que acontece, irmãos? Depois do entardecer, ela colheu, não, vou levar a si mesmo. Tá bom, ótimo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois que ela termina de colher no entardecer, ela senta e vai debulhar. Irmãos, esses dias tem um sítio da igreja, aí o irmão Val plantou andu, né? É andu. E aí colheu o andu, aí me chamou para debulhar. Irmão, pensa numa coisa chata, irmão. Tu é doido, aí eu debulhava aquele negócio e a palha crescia lá e aquela quantidade de andu pequeno, eu falei, meu Deus do céu. E aquela menina debulhou, porque ela estava desde cedo, não parou para descansar, comeu, voltou a trabalhar, ficou até entardecer. Depois que ela terminou de colher, a Bíblia diz, depois ela colheu a lavoura até entardecer, depois debulhou o que tinha ajuntado. Uma pessoa que trabalhou mesmo sem nenhuma expectativa que Deus estava fazendo alguma coisa. Aí eu entro na mensagem. Boaz viu aquela menina, Deus chamou a atenção daquela menina. Os olhos de Boaz olham para aquela menina, e ele diz, quem é essa menina? E a notícia de quem ela era já havia corrido pelo lugar. A notícia do que ela fazia já havia corrido pelo lugar. Olha só que interessante. Quando ele olha para aquela menina, e ele faz uma coisa, ele chega para aquela menina e diz, olha, eu vou te fazer uma pergunta, vou te fazer uma proposta, não vá para outro campo, fique aqui, eu quero que você fique com minhas servas, eu quero que você colha aqui, você vai ter água aqui, você pode beber da água do pote aí dos trabalhadores, fique tranquila. E aí ela fica impressionada, verso 10, vai no verso 10, verso 9 melhor dizendo, preste atenção, no campo de onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher, já dei ordem aos rapazes que não toquem em você, quando tiver sede, beba da água dos potes dos rapazes, que os rapazes encheram. E ela faz a pergunta, verso 10, e ela se inclinou com o rosto em terra, e exclamou, por que achei favor aos teus olhos, a ponto de se importar comigo, que sou estrangeira? Ela faz a pergunta, por que tu está se incomodando comigo? Por que tu se importou comigo? O que eu tenho que chamou a tua atenção? Por que tu se importou comigo? Irmãos,
É uma pergunta interessante, né? Você acha que Boaz estava mal intencionado ali, irmãos? Não. Mas sabe o que é que chamou a atenção dele em relação a ela? Não foi a beleza dela. Ela estava suja, suada, talvez fedida, as roupas velhas, rasgadas. Ela era pobre, não tinha nem comida, irmãos. Não tinha beleza, não estava cheirosa, não estava nada. Mas sabe qual é a resposta dele? O verso 11, olha só o que ele diz. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. Por que eu achei favor aos teus olhos, meu Senhor? Por que tu olhou para mim? Porque eu sei o que você tem feito, mesmo quando você perdeu. Eu sei o que você tem feito nos dias de suas perdas. Me contaram o que você tem feito por sua sogra, quando você perdeu seu marido. Olha que loucura, irmãos. Me contaram tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Ela não fez porque ela tinha ganhos, ela não fez porque ela estava bem, ela fez em dias difíceis, em dias de perdas, em dias de luto. Me contaram, Ney, o que você tem feito quando tudo está difícil para você. Eu me importo com você porque eu sei o que você tem feito. O que a gente tem feito, irmãos, em dias de perdas, em dias difíceis? Lamentado, voltado atrás, ou a gente se move para abençoar pessoas que estão mais vulneráveis do que nós? Porque parece que o mundo orbita, sabe, em nós, assim, sabe, parece que tudo diz respeito a nós, que o sistema solar, né, o ponto central não é o sol, sou eu, e tudo tem que ser, porque por mim, para mim, e tudo é por mim, sabe, o mundo conspira contra mim, a bênção tem que ser para mim, o problema maior é o meu, sabe, irmãos, e a gente não tem tempo de parar e olhar que tem pessoas. Sabe o que é que Boaz fez? Ela pergunta: por que você olhou para mim? Por que você está com essa misericórdia comigo? Eu sou estrangeira, eu sei quem eu sei o meu lugar. Ele disse: me contaram o que você faz, eu sei que você perdeu coisas, mas mesmo assim você tem feito. Você deixou tudo para abençoar ela. Você deixou seu pai, você deixou sua mãe para abençoar ela. Você deixou, queridos, Deus não vai esquecer do que você faz, irmão. Tudo que você faz, Deus tem um livro, sabe, com todas as coisas. A Bíblia diz: não deixe de fazer o bem, porque no devido tempo você colhe, se você não desfalecer. Aquela menina estava fazendo, não por interesse, mas no momento certo Deus a recompensou. Diz: eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem feito. Chegou o tempo de você colher. Fique aqui, eu vou deixar você beber da água, eu vou botar para os meninos cuidar de você. Sabe por quê, irmãos? Porque ali muitas mulheres estrangeiras, quando iam colher, sabe o que é que os homens faziam? Estupravam, porque o texto diz isso. Ela poderia ser violentada. Ele disse: não, eu vou cuidar de você. Eu dei ordem para eles não tocarem em você. Você vai achar proteção aqui, você vai achar, sabe, cuidado aqui, você vai achar provisão aqui. Fique aqui. Você acha que Deus tem esquecido de você, meu irmão? A gente estava lá em Santa Catarina, lá em Bombinhas. Leila estava também, pastor Jorge, alguns irmãos. E naquela ocasião a pastora Cíntia ministrou para nós, e ela ministrando sobre o livro de Esther. Mordecai, ele tinha feito algo em favor do rei. Algumas pessoas conspiravam contra o rei, e Mordecai ouviu essa conspiração e avisou ao rei, e o rei conseguiu evitar
aquela conspiração, e ele salvou a vida do rei. E aquilo foi registrado no livro das Crônicas dos Reis. E Mordecai foi esquecido, pastor Ney. Mordecai foi esquecido. Estava lá no registro. E passou-se o tempo. Um homem chamado Amã conspirou contra Mordecai e queria matar todos os judeus, sabe? Mas Mordecai tinha feito algo em favor do rei. Estava registrado, estava guardado. Anos se passaram. E um dia, sabe o que aconteceu? No dia de crise, no dia mais difícil, Deus tirou o sono do rei. E o rei não conseguia dormir, pastor Ané. O rei não conseguia dormir, o rei começou a ficar agoniado. E o rei disse: pega um livro aí para eu ler. Pega um livro das crônicas aí para eu ler. E a Bíblia fala que quando os homens pegaram o livro, pegaram justamente nessa passagem que Mordecai tinha salvado a vida do rei, sabe? E naquela hora o rei despertou e disse: ixi, e esse homem, o que fizeram por ele? Esse homem que salvou a minha vida, alguém fez alguma coisa por ele? Sabe o que é que responderam? Nada, meu senhor. Ninguém fez nada por ele. Parece, queridos, que todas as coisas que a gente faz não tem retorno. Mas um dia o rei vai ler o que está escrito no livro. Um dia ele vai dizer o que fizeram por ele. No tempo certo vem a recompensa. Porque naquela hora o rei disse: eu tenho que fazer algo por ele. Foi no momento pontual. Não existe acasos, não existe coincidências, existe o momento de Deus. Talvez o que você está passando, meu querido, parece que não tem fim, parece que ninguém está nem aí, mas está registrado, e no momento certo há recompensa. Boaz disse: eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem perdido, eu sei o que você deixou para trás, eu sei todo o seu trabalho, agora está na hora de eu te recompensar. Eu sei o que você tem feito. Deus sabe, Nilton, o que você fez, o que você deixou para trás, todas as suas dores, todos os seus dilemas. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe que às vezes você se sente um estranho em um lugar que ninguém parece que se importa com você, sabe? Olha o que ele diz: você deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver no meio de um povo que você não conhecia antes. Você nem sabe o que esperar. O que eu vou esperar? Meu irmão, a gente precisa confiar nesse Deus. A gente precisa entender que Deus não esquece de nada. Ele é o bom samaritano que diz: se você gastar mais, eu vou te recompensar. Você não vai ficar no prejuízo. Aquela menina apenas saiu para fazer alguma coisa pela sua casa, pela sua sogra, e Deus mudou toda a sua sorte, porque Ele conhecia o coração daquela menina. Talvez você está aqui, entrou nessa casa hoje dizendo: poxa Deus, eu nunca tive nada do Senhor. O Senhor tem visto o que eu tenho feito, o Senhor tem visto, parece que o Senhor não se importa. Eu estou querendo desistir, não vale mais a pena, não dá mais, já há tanto tempo. Olha o que eu faço, nenhum pastor olha para mim, não dá nenhum muito obrigado, o pastor me cobra. Queridos, muitas vezes eu estou aqui para isso mesmo, mas Deus está registrando tudo, está registrando tudo, e no momento certo Ele vai te recompensar, assim como Boaz fez. Em dias difíceis não pare, meu querido, em dias difíceis não pare. Aquela menina estava levando alimento para a casa da sua sogra, sabe? Ela nem sabia quem era Boaz, ela não sabia o que Deus estava preparando para ela, ela não sabia onde Deus estava conduzindo ela apenas se moveu. Gente, a gente precisa se mover, a gente está muito parado, a gente tem que se mover. Vamos para os campos, vamos para os campos de colheita. Eu não sei qual é o teu campo de colheita, meu irmão, mas vá até lá. Eu não sei onde Deus vai te levar, mas vá, se mova. São dias difíceis sim, tem dias de escassez sim, mas não pare, não chore, não fica assim: eu vou esperar Deus chegar. Queridos, Deus vai fazer com que a árvore cresça. Você vai ter que ir lá, cortar essa árvore e moldar os seus móveis. Ele vai proporcionar o momento do seu milagre, mas esteja no lugar onde o milagre vai acontecer, meu irmão.
Esteja lá, irmãos, não pare em nome de Jesus. Ruth é uma coisa absurda. Ali ela encontrou, queridos, o favor de tudo que ela fez. Ela abençoou sua casa. Verso 18 diz que ela, na hora do almoço, Boaz deu para ela o pão, deu para ela grãos tostados, numa medida que ela comeu e se fartou. Mas sabe o que ela fez, irmãos? Ela guardou para a sogra dela. Ela guardou para a sogra dela. E quando a Bíblia diz, quando chega no verso 18, que ela diz que ela chegou com toda a colheita. Verso 18, por favor, quem estiver lá em cima, verso 18. Ela carregou a colheita para casa, a sua sogra viu o que ela tinha recolhido. Ruth também lhe entregou o que havia sobrado da refeição. Sabe o que ela fez? Ela estava comendo, estava de boa. Ela lembrou, mas minha sogra está lá, está sem comer até agora. Vou levar para ela. Eu vou levar para ela. Vi um vídeo, não sei se vocês viram, de um senhor. Ele vendia pastel na rua e passou um menino, para você ver como são as coisas. E o menino pediu para ele: ô meu senhor, o senhor pode me dar um pastel que eu estou sem comer? E ele se compadeceu do menino e deu o pastel. E ele viu que o menino, pastor, deu 2 mordidas no pastel e dobrou o pastel e colocou no papel e colocou no bolso. Ele ficou olhando aqui, ele ficou meio chateado. Ele disse: esse moleque não estava com fome, pediu só para pirrar, só para isso. E aí ele foi atrás do menino para perguntar. Quem viu esse vídeo? Ele foi atrás do menino para perguntar: por que você não comeu pastel? Talvez nervoso, sabe, Nilton? Você está Aí o menino falou: não, é porque meu pai está em casa e já tem uns dias que ele não comeu nada, eu estou levando para ele. E aquela hora aquele homem chorou. Às vezes a gente é alimentado aqui, irmãos. Quantas vezes tem o pão físico, mas tem um pão espiritual. Quantas vezes você, da sua refeição que você come aqui, você leva para sua casa e ministra na sua mesa e compartilha com as pessoas que estão precisando e diz: olha, eu ouvi isso do pastor, eu ouvi isso da pastora, olha, eu recebi essa palavra lá, eu quero te compartilhar, você também precisa ouvir isso, você também tem essa necessidade. Quantas vezes a gente faz isso? Não levante a mão, irmãos. A Bíblia diz que Ruth levou do que ela comeu para sua casa. Vá para o campo de colheita, meu amigo. Se mova. Vá para o campo da colheita. Nos dias mais difíceis, querido, não fique em casa chorando, se lamentando, porque nada vai acontecer. Você não vai comover o coração de Deus com o seu choro, sendo que Ele está te dando vigor para correr atrás. Nos dias mais difíceis da vida do Isaac, no dia de maior fome naquele ano, sabe o que é que Deus disse para ele? Plante fica onde eu te mandar e plante nessa terra seca mesmo. Aí a pergunta é: Isaac era lavrador, irmãos? Não. Ele era pastor de ovelhas, ele era nômade. Deus mandou ele parar durante um ano todo. Fica aí e faz o que eu estou te mandando. E sabe o que ele fez? Obedeceu e trabalhou, plantou, enquanto todo mundo está dizendo: é louco, e ele trabalhando, e no dia de maior seca, no dia de maior fome, naquele ano que foi o ano mais difícil da terra, a Bíblia diz que foi o ano que ele mais prosperou. Porque enquanto todo mundo estava parado, Kim, dizendo: ninguém vai plantar não, tu é doido, não está chovendo, esse cara é maluco, perdendo tempo, aí é bobagem, todo mundo parado, mas ele estava trabalhando.
Cada enxadada era um poeirão que subia. Cada buraco era sabe, irmãos? Aí jogava a semente, o pessoal já cozinhou aí, vai cozinhar essa semente. E a Bíblia diz que cada semente que ele jogava, colhia a 100 por 1. E a gente está parado, irmãos, esperando o fast food do céu chegar e mudar a nossa história, sabe? Posso falar uma coisa para você, irmãos? Não vai acontecer. Porque se você não puder se mover, haverão amigos que vai te levar e te jogar por cima do telhado. Mas, caso contrário, irmãos, todas as histórias bíblicas, houveram clamores, houveram subidas em árvores, houveram romper de multidão, sabe? Houve enfrentamento de tempestade. Porque a gente quer vida fácil. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque nenhum amém eu ouço, mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Ruth não ficou em casa, irmão, chorando. Chorando porque ela estava num lugar estranho, chorando porque ela tinha perdido o marido, chorando porque estava, sabe, com fome, porque ela sabia que aquilo não ia trazer recurso, não ia trazer mudança, nada ia acontecer. Ela começa a sua história, porque narra a história das perdas. Primeiro capítulo é só perda. Segundo capítulo, ela dizendo: eu vou para os campos de colheita. Eu vou. Ela chegou no lugar que Deus preparou para ela, irmãos, sem nem ela saber que Deus tinha preparado. Deus preparou aquele encontro. O GPS de Deus, sabe, conduzindo ela, ela não estava olhando, ela só estava colhendo. De repente ela estava em outro lugar, e de repente Deus coloca um homem para chegar lá, e coloca, e conta a história. Essa menina faz isso, essa menina é extraordinária, ela é estrangeira, mas ela é extraordinária. E aquele homem disse: olha, eu vou cuidar de você, olha, você vai beber da minha água, você vai ser cuidada pelos meus homens, você vai ter companheiras, vai ter meninas aí, fica com elas, olha, eu vou, sabe? Aquele homem era tão bom, irmãos, que quando voltou, que ela tinha dado o almoço dele, ele dividiu o almoço dele com ela. Quando ela voltou a colher, sabe o que ele chamou os homens? Veja só, ele disse: olha, faz o seguinte, ó, se ela pegar do feixe ali, que não podia, né? Ele disse: não repreenda não, pode deixar. E outro, ó, quando vocês estiverem colhendo, faz de conta que está caindo, joga umas para ela pegar, sabe? Mostra a generosidade de um homem. E aquele homem começou, e talvez se fosse outro dizendo: rapaz, essa menina, olha quanto de trigo, porque de cevada, porque geralmente o caroço é menos volume do que, imagine o montoeiro que foi aquela menina colhendo e amontoando lá, porque a Bíblia diz que quando ela debulhou, deu uma arroba de cevada. Quanto é uma arroba, irmãos? 15 quilos, irmãos. Talvez se fosse outro, tu é doido, olha quanto isso é um prejuízo. Se fosse na época do cacau, né, que estava a R$1.000 o saco, eu disse: não, isso aí já é 250 conto, menino, pode não. E ele diz: não, deixa. Só que mesmo assim, aquela menina, ela levou 15 quilos nas costas até a cidade. É brincadeira um negócio desse? Aquela menina era diferente, irmãos. Ela era diferente. Ela achou proteção, provisão. Mas sabe o que é mais tremendo de tudo? Sabe o que é que ela encontrou? A redenção da vida dela. Ela achou a redenção da vida dela. A história dela mudou quando ela voltou para casa com aquela marmita, sabe? O pão, as sementes tostadas e 15 quilos de cevada nas costas. E a velhinha, quando olhou, disse: tu estava onde? Onde foi que tu conseguiu isso? Não é possível.
quem foi esse homem que te abençoou? Bendito seja esse homem. E ela disse: rapaz, foi um homem lá, o nome dele é Boaz. A véia quase caiu de costa. Aí ela disse: meu Deus, é Boaz, ele é da nossa família, ele é um dos nossos redentores, resgatadores. Você não sabe aonde Deus está te levando. Ela não sabia para onde ela estava indo, mas cada passo que ela estava dando era direcionado por Deus. E o teu desafio, o meu desafio, é entender que Deus está no controle de tudo, meu irmão. Eu só vou desafiar você a não parar. O mundo vai querer que você pare. O nosso inimigo vai querer que você pare, chore, lamente, e acha justificativo, e acha motivos. Não, é por isso, é por aquilo. Vai achar, irmãos. Ah, porque recebi uma palavra ali e me ofendeu. Ah, porque Nilton olhou para mim. Ah, vai haver motivos. Não estou dizendo que não vai haver motivos. Haverão motivos. Mas a pergunta é: vai parar, irmão? Começa a caminhar. Vá para o seu campo de colheita. Porque o encontro é lá, irmãos. O encontro não é no seu quarto chorando. O encontro é no campo de colheita. É no lugar das sementes. Amém? Glória a Deus. Ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. Levante, bata essa poeira e vá para os campos, mesmo que você não tenha alegria. A época das colheitas, irmãos, havia muita cantoria. Eles trabalhavam cantando, porque o povo judeu se alegrava, tudo era festa para eles, e a colheita era algo extraordinário. Eles viam o favor de Deus, e ali naquela cantoria havia uma menina viúva, estrangeira, pobre, passando fome, colhendo. Talvez não tivesse na mesma frequência dos outros, mas estava no meio. E ali, talvez ela entendeu. Ela começou o dia talvez sofrendo, com a barriga vazia, mas voltou para casa saciada, porque ela estava no lugar certo, onde Deus havia impulsionado ela. Amém, queridos? Você entendeu a mensagem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou dizer uma coisa, sabe o que aconteceu depois? Todo mundo conhece a história. Boaz, ele se casa com Ruth. Boaz tem um filho com Ruth, um menino chamado Obed. Sabe quem era Obed, irmãos? O avô de Davi. Sabe quem foi Ruth, irmãos? A bisa de Davi. Bisa gerou aquele cujo trono seria substituído por Jesus Cristo. Uma das únicas meninas. Deus é lindo, né? Bota algumas mulheres na genealogia de Jesus, prostitutas e estrangeiras. Você não sabe o que Deus tem para você, irmão, mas Ele sabe. Ele já sabe. Saia daqui, irmão, sabendo que Ele já preparou o teu futuro. Ele já preparou todas as coisas para você. Amém? Pastora Sandra, vem cá em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que os meninos projetassem, Felipe, por favor, Apocalipse 22:12.
Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo o que fez. Ruth recebeu naquele tempo. O Senhor vai nos recompensar também. Um dia Ele virá e Ele trará consigo a nossa recompensa. Talvez o mundo não te reconheça, talvez os teus amigos não reconheçam o que você fez, a tua família, mas o Senhor tem tudo anotado e Ele reconhece, e Ele trará a recompensa, o galardão, segundo as nossas obras. Não pare, continue fazendo na medida do possível, continue levando a palavra do Senhor, continue ajudando aqueles que precisam, que está ali perto de você. Faça, o Senhor vai trazer recompensa. Feche teus olhos em nome de Jesus. Talvez, como o pastor falou nessa noite, você chegou aqui desanimado, entristecido, sem querer continuar, achando que não vale a pena. Mas o Senhor disse a mim e ao teu coração nessa noite: vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena a gente ser fiel ao Senhor. Vale muito a pena a gente viver uma vida em Deus e para Deus. Vale muito a pena a gente viver e ajudar a outros. Vale a pena. A recompensa vem. O Senhor trará a sua recompensa. Ele virá em breve. E Ele trará segundo a obra, cada um segundo a sua obra. Que coisa linda, querido. Tudo que você faz no Senhor, tudo que você faz por outras pessoas, o Senhor está assistindo, o Senhor está vendo. É um conselho, é uma palavra, um direcionamento, é uma ajuda, muitas vezes no financeiro. Tudo isso o Senhor está vendo. Você pode até achar que não, no momento da crise, mas aquele momento que você ajoelhou no seu quarto, que você passou ali intercedendo por alguém, o Senhor viu. O momento que você abriu a tua boca e levou uma palavra, o Senhor viu, Ele assistiu todas as coisas. Está escrito no livro dEle, está escrito no livro dEle, e a recompensa virá. Ah, Senhor, como é bom te servir. Como é bom ter o entendimento que servimos a homens, mas como a Ti, Senhor, servimos a Ti, Pai. E como é bom, Senhor, te servir. Ah, Deus, mesmo que a gente acha que é tão pequeno, que não é nada, que o Senhor não está vendo, mas o Senhor vê todas as coisas. Porque é o próprio Senhor que diz que Ele virá. E o Senhor está preparado a recompensa, o galardão, segundo aquilo que a gente tem feito neste mundo. E eu sei, Senhor, que o Senhor trará. Oh, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada por falar ao coração da Tua igreja, Senhor. Muito obrigada por nos animar, Senhor. Eu sei que muitos de nós nos levantaremos e assim como Ruth iremos, Senhor. Iremos continuar, iremos trabalhar, Senhor, no nosso ministério. Iremos falar do Teu amor para outros, Senhor. Iremos interceder por pessoas, Pai. Eu sei que faremos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor mostrou mais uma vez que nada do que a gente faz é em vão. E o Senhor trará a recompensa. Muito obrigada por esta palavra, Senhor. Muito obrigada pela Tua igreja aqui reunida, Senhor. Somos o Teu povo, Pai. Somos os Teus escolhidos, os Teus amados. Que a gente não venha se esquecer disso durante os dias difíceis, durante as provações, Pai. Mas que todos os dias a gente possa ouvir a Tua voz dizendo: siga em frente. Vá, siga em frente. Alegra o coração, Senhor, daquelas pessoas que estão entristecidas, aquelas pessoas que muitas vezes pensam em desistir, Senhor, achando que não consegue mais. Eu sei que elas podem, Pai, que elas não venham se calar, mas que elas possam se levantar em Ti, e que Teu nome possa ser glorificado, para a Tua glória, em nome de Jesus.